A paz do Senhor Jesus. Deus sente ciúmes? Se você quer saber a resposta, assista este vídeo até o final. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja avisado assim que um novo vídeo for colocado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos analisar a segunda visão de Ezequiel, que compreende os capítulos 8 ao capítulo 11. Nesta visão, o Senhor fala com Ezequiel e o objetivo é mostrar o porquê a glória de Deus está deixando o templo, está deixando a cidade de Jerusalém. Ezequiel capítulo 8, versículos 1 a 3. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, e estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Ezequiel, capítulo 8, versículos 4 a 6. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E olhei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. A partir desta leitura, podemos extrair duas perguntas. A primeira, o que é esta imagem dos ciúmes? Segunda, Deus sente ciúmes? Então, vamos analisar esses textos. A primeira informação que podemos extrair deste texto é sobre a sua data, porque está escrito no 5º dia do 6º mês do 6º ano, que, traduzindo para os nossos dias, era equivalente ao dia 18 de setembro de 592. É importante notar o que aconteceu nesta data. Vamos relembrar alguns fatos históricos e para isso quero iniciar com o ABC dos profetas, onde temos alguns profetas relacionados com períodos históricos e nações que tentaram dominar a nação de Israel. O primeiro profeta foi o profeta Isaías, que quando profetizou, quem dominava a sua região era a Assíria, o Império Assírio. Na sequência, nós temos o profeta Jeremias, um grande profeta de Deus que profetizou durante o período anterior e durante o período da dominação da Babilônia. Por outro lado, a letra C significa o cativeiro, um profeta que foi exilado, que foi levado à Babilônia. E aqui estamos falando exatamente neste livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava em Babilônia desde o ano 597. Mas vamos recordar algumas datas importantes. Os babilônios derrotam os assírios e se tornam um grande império mundial. No ano 606, Nabucodonosor chega a Jerusalém e mostra que está no comando. Ele pega os nobres e os transporta, os deporta para a cidade de Babilônia. Neste grupo estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor então retorna à Babilônia e o tempo passa, mas como os judeus se manifestam como um povo difícil, um povo que não aceitava a dominação, Nabucodonosor retorna a Jerusalém no ano 597. Nesta ocasião, ele tira o rei Joaquim do trono e assim leva o rei Joaquim até a cidade de Babilônia, o exila, e naquela ocasião também são levados os sacerdotes.
Neste grupo está o profeta e sacerdote Ezequiel. Os líderes religiosos são levados, porque o templo de Jerusalém ele era uma forma de resistência contra a dominação de Nabucodonosor. No lugar de Joaquim foi colocado Zedequias para que reinasse sendo vassalo de Nabucodonosor, ou seja, súdito, servo de Nabucodonosor. Enquanto ele esteve, vamos dizer assim, obediente ou submisso à Babilônia, ele continuou na administração. Como houve indícios de uma rebelião, Nabucodonosor retorna a Jerusalém no ano 586 e então destrói o templo, destrói a cidade e leva os que sobraram para a Babilônia. Do capítulo 8 ao capítulo 11 de Ezequiel, que estamos estudando, a segunda visão de Ezequiel, ele está situado no ano 592, ou seja, no meio deste processo. O ano 597 foi quando Ezequiel foi levado à Babilônia. 5 anos depois, Ezequiel está na sua casa. Ele está reunido com os líderes de Judá, os líderes religiosos que estavam exilados, e eles estão ali consultando o profeta, o homem de Deus, para saber o motivo, por que eles estão naquela condição. Eles estão buscando a Deus, estão buscando uma resposta divina para entender qual é a sua situação. E é isto que nos informa o capítulo 8. Eles estão reunidos na casa de Ezequiel, querendo saber o porquê estão ali. E ali, naquela ocasião, o Senhor começa a mostrar uma visão a Ezequiel e o transporta em visão até a cidade de Jerusalém. 6 anos após esta visão, esta revelação de Deus a Ezequiel, é que a cidade de Jerusalém e o templo serão destruídos. Nesta imagem aérea, nós temos a reconstituição da cidade de Jerusalém. Você pode observar um destaque aqui para a área do templo, o local mais sagrado para os judeus. Aqui o Senhor transportou Ezequiel para a região do norte, próximo à entrada do templo, a entrada norte do templo. E o Senhor começa a revelar aquilo que vamos estudar nos capítulos 8 ao capítulo 11. Aqui o Senhor está mostrando o motivo pelo qual o Senhor deixou a cidade de Jerusalém. As abominações, as coisas erradas que o povo estava fazendo, que os líderes estavam fazendo e que afastavam Deus deste local sagrado, que afastavam Deus daquela cidade, da cidade santa. E o texto bíblico vai nos dizer que o Senhor se levanta aqui de entre os querubins do Santo dos Santos, vem até a porta e a glória do Senhor vai atravessando as portas e para aqui no Monte das Oliveiras. E então o Senhor se detém por um período aqui, mas então a glória do Senhor, a presença de Deus se retira da nação de Israel. Eles perderam a presença de Deus. Um detalhe importante é que a destruição de Judá e o exílio são resultados da retirada da presença do Senhor do meio do seu povo. O que, por sua vez, resulta em que seus atos pecaminosos que profanaram a santidade do seu santuário levaram Deus a deixar a sua santa habitação. Moisés, ele rogou pela presença de Deus. Moisés recusou-se a sair do seu lugar sem a presença de Deus. Que eu e você possamos nos recusar a levantar, a ir a algum lugar sem a presença de Deus. O Senhor precisa de fato habitar em nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Que possamos estar atentos e vigiar as nossas ações, para não profanar o santuário do Senhor, que somos nós, as nossas vidas, para que o Espírito Santo do Senhor não se afaste de nós, não nos deixe. Nós precisamos da presença de Deus. Esta imagem não representa o primeiro templo, o templo de Salomão, mas o segundo templo, que foi reconstruído e embelezado por Herodes. Mas ele segue a mesma prescrição daquela tríplice divisão, tendo uma seção externa, um recinto interno e, finalmente, o Santo dos Santos. Então a sensação de santidade aumentava quanto mais se aproximava da área interna, do lugar santíssimo, no qual se cuidava que a presença de Deus habitava. Aqui nesta imagem, nós vamos poder situar onde aproximadamente estava a imagem dos ciúmes que vamos tratar nos próximos slides.
aqui próximo ao portão norte, nesta região externa, num átrio exterior, que dava acesso à entrada do local onde se ofereciam os sacrifícios. Nessa ilustração, nós temos o povo de Judá adorando um ídolo, a deusa da fertilidade, que estava colocada aqui próximo à porta onde se entrava para adorar ao Senhor, oferecendo sacrifícios. Aqui atrás está o templo do Senhor. Então foi colocada uma imagem, a deusa da fertilidade, que também era conhecida como Azerá. Há uma referência a Manassés, como um dos reis de Judá, que ele colocou uma imagem aqui, mas que Josias, o seu neto, desfez dessa imagem. Consequentemente, acredita-se que o rei Zedequias trouxe esta imagem e restaurou a adoração a esta deusa. Um dos motivos também foi que os sacerdotes foram levados para a Babilônia no ano 597. Aqui estamos falando de 5 anos depois. O povo já não sabia como mais adorar. Então eles estavam abandonados, sem uma liderança sacerdotal estabelecida. A comunidade tentou organizar o seu próprio caminho de adoração para prosseguir a vida diante do Senhor, mas achando que estava fazendo certo, estavam fazendo totalmente errado, porque não estavam seguindo as orientações de Deus, não estavam observando a palavra de Deus. Por isso, não podemos fazer a adoração ao nosso modo, devemos adorar ao Senhor como Ele nos orienta. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós devemos adorar somente ao Senhor. Não podemos colocar nada no seu lugar. Isso aqui era idolatria, uma coisa que tirou o lugar de Deus. Deus estava tão próximo e eles buscaram outras invenções. Trouxeram uma deusa da fertilidade que não podia fazer nada por eles. Olhando de outra perspectiva, podemos ver a imagem dos ciúmes aqui, o povo adorando aqui do lado de fora, enquanto o altar do Senhor aqui dentro. Deus está tão perto, o santuário do Senhor aqui, e o povo do lado de fora se corrompendo. As pessoas pecando contra Deus. Foi isso que o Senhor começou a mostrar para Ezequiel. 5 anos depois que os sacerdotes foram tirados da sua nação, o povo estava perdido, já não sabia mais o que fazer. Olhando para o original bíblico, para o hebraico, neste texto de Ezequiel capítulo 8, versículo 13, versículo 5, nós temos a palavra semel, que foi traduzida como imagem. Geralmente ela pode ser imagem de qualquer deus, mas na maioria dos casos ela está se referindo a Azerá, que é a deusa da fertilidade, a esposa de Baal. Basicamente, nós temos diversas referências bíblicas, como, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 7, 2 Reis 21, versículo 7, em diversos textos, sempre está se referindo à deusa Azerá, que é a deusa da fertilidade. Por isso, nós acreditamos que seja este ídolo que foi colocado lá como a deusa da fertilidade. Olhando para a segunda palavra do texto, ou seja, imagem dos ciúmes, imagem nós já analisamos. Vamos para a palavra ciúmes. Ciúme aqui também pode ser traduzido como zelo, que vem da palavra kin-a no hebraico. E a raiz desta palavra aparece 85 vezes no Antigo Testamento. Ela tem uma ampla gama de significados, como nós podemos ver aqui neste gráfico de frequência. O termo pode ocorrer tanto em sentido positivo, algo bom, algo zeloso, como também no sentido negativo, como guardar rancor, um ressentimento de alguém, um sentimento mau. Os variados usos da palavra partilham da noção de um estado de espírito enérgico e intenso, instigando a pessoa a tomar uma ação. A causa das ações deste ciúme, deste zelo, é possivelmente imaginada, uma infringência dos direitos de alguém ou uma ofensa à honra de uma pessoa. É digno de atenção o fato de que aqui o kin-ha, relativamente ao homem, ela seja discutida predominantemente na literatura sapiencial, ou seja, nos livros de sabedoria, nos livros poéticos. Ao passo que a palavra kin-ha, quando ela está relacionada ao divino, a Deus,
ela esteja mais associada à literatura profética. Veja, estamos analisando a palavra quinhá no contexto de Deus, profético. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Quando estamos estudando Salmos, Provérbios ou outros livros, a conotação pode ser outra, porque ela está relacionada ao homem, mas aqui ela está relacionada ao divino. A construção de quinhá mais B, que é uma preposição em hebraico, ela tem uma conotação negativa, que é a conotação de ser ciumento. Mas isso, como está destacado aqui, nunca é usado em relação ao divino. Consequentemente, Deus não é um ser ciumento. Ele tem zelo, mas tome cuidado, porque ele não é um ser ciumento. Nós podemos dizer que Deus tem ciúmes, que é a próxima resposta que vamos dar. Mas, veja, sempre no sentido positivo, nunca no sentido negativo. Ainda, olhando para a palavra quinhá, ciúmes ou zelo, que aparece na Bíblia Sagrada, devemos destacar que ela também é usada para expressar o fervor religioso, a devoção apaixonada por Deus. Temos um exemplo de Finéias, um dos sacerdotes, que identifica-se com a causa de Deus pela sua atitude resoluta contra Zinri, executando por conta própria a quinhá, o zelo de Deus. Está escrito em Números 25, versículo 11, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ou seja, Finéias tomou uma atitude, executou uma questão para que a ira de Deus se afastasse. Ele foi zeloso com o zelo de Deus. Aqui foi traduzido como zelo, mas poderia ter sido traduzida como ciúmes, porque é a mesma palavra. Então, Finéias sentiu uma devoção tão grande, um fervor religioso, que lhe levou a uma ação em prol da causa de Deus. O zelo sobre a casa do Senhor o fez tomar uma atitude importante. Um exemplo no Novo Testamento está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, quando o apóstolo Paulo escreve: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Veja, Paulo tem uma preocupação com a igreja de Deus. Ele tem um zelo que também poderia ter sido traduzido como ciúmes, ou seja, um cuidado muito grande para com a igreja de Deus. Afinal de contas, a igreja não é nossa, não é de pastor algum. O rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor Jesus. Consequentemente, nós vamos entregar este rebanho, esta noiva, a Cristo. É este o zelo e o cuidado que Paulo tem com relação à igreja. Outras ocorrências dessa palavra estão no zelo que Elias e Jeú levantaram-se fervorosamente pelo nome e honra do seu Deus. Conforme diversos textos, eles lutaram, eles desafiaram o povo, eles foram para cima porque estavam executando a vontade de Deus. O zelo do Senhor, o zelo pela casa de Deus tomou conta deles e eles tomaram uma ação drástica, sim, para preservar a casa de Deus. A expressão zelo do Senhor é um dos elementos básicos da concepção de Deus no Antigo Testamento. Deus pode ser chamado simplesmente de zeloso, conforme está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 14, ou também por uma forma ainda um pouco mais antiga, como Deus zeloso, que aparece 7 vezes. Disso, parece que a expressão quinhá não expressa simplesmente um afeto, mas um elemento essencial em Deus. Deus é zeloso. Deus está muito mais próximo de nós. Há uma quantidade enorme de textos bíblicos em que quinhá, ou seja, os ciúmes, o zelo de Deus, está relacionado à idolatria de Israel. Por exemplo, no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, no Salmo 78, no versículo 58, em Ezequiel, que nós estamos estudando, está sempre relacionado à idolatria. Ou seja, a quinhá, os ciúmes, o zelo de Deus, é a reação ardente, colérica à usurpação de seus direitos em relação a Israel. É uma violação da aliança que Deus fez com a nação de Israel. Israel é o povo de Deus
E este é o Deus de Israel. Qualquer um fora desse círculo da aliança não é o povo de Deus e também não é Deus. Dentro do círculo da aliança, Deus exige de seu povo adoração totalmente exclusiva. Deus não compartilha a sua adoração com qualquer outra divindade. A sua glória a Deus nenhum ele vai dar. Outro detalhe importante: o seu amor por Israel exclui por completo qualquer tipo de adoração a outro Deus. Veja, o primeiro e o segundo mandamento da lei, dos 10 mandamentos, está relacionado à fidelidade de Deus, a não ter outro Deus diante dele. Ou seja, o Senhor já diz no seu primeiro mandamento, no seu segundo mandamento, que ele não aceita adoração dividida. Ou seja, nenhum tipo de traição. É por isso que a palavra ciúmes também é usada aqui, porque a nação de Israel é comparada a uma esposa. Qualquer associação com a mesquinharia egoísta, o medo de perder a propriedade, a inveja ou o ciúme, não faz parte do contexto da manifestação da quinhá de Deus, ou do zelo de Deus. A tradução ciumento, portanto, é inadequada. O ciúme de Deus não é dirigido contra os ídolos, mas contra a deslealdade dos que juraram aliança. O ciúme de Deus não se assemelha ao marido traído contra o rival, mas a do Senhor, o soberano, que não tolera ninguém senão ele mesmo, na aliança com seus súditos, reivindicando e mantendo assim a relação exclusiva com seu povo. A idolatria é, antes de mais nada, uma violação da aliança. Apenas em Ezequiel 16, versículo 38, versículo 42, e Ezequiel 23, versículo 25, a metáfora do casamento representa seu papel. Mas nesse caso também, a quinhá divina não está dirigida como ciúme contra os rivais. Aqui, a quinhá de Deus, o ciúme de Deus, portanto, difere radicalmente da inveja dos deuses conhecidos das regiões ao seu redor, os quais podem ser alvos tanto de seus iguais como de seus adeptos. Embora nas áreas circunvizinhas predominasse uma tolerância religiosa que era fundamental, ou seja, era autorizado eles terem muitos deuses, muitos templos, mas a quinhá, o zelo de Deus, ele excluía por completo os deuses estranhos. A noção de zelo de Deus ou ciúme de Deus é, portanto, importante para se definir se a religião de Israel era monoteísta ou não. Até que ponto eles adoravam somente a Deus? O zelo de Deus, o ciúme de Deus, também se dirigia contra ameaças externas a esta aliança. Ou seja, a ira punitiva de Deus contra os inimigos de Israel. Quando esses inimigos tentavam destruir a nação, entrava o zelo de Deus, o ciúme de Deus, ou seja, em preservar a sua nação. E aqui o Senhor usa seus profetas para profetizar contra outras nações. Então, nas profecias dos atos salvíficos de Deus, o zelo divino tem um evidente sentido positivo, como consequência de sua compaixão, preservar, misericórdia, ou seja, preservar o seu povo. Olhando um pouco para a questão posterior ao texto bíblico, nós encontramos na literatura de Qumran, na seita dos Zelotes, que era uma seita comum na época de Jesus, a noção de quinhá, ou seja, de devoção a Deus, de zelo a Deus. Por isso eles eram chamados de zelotes, assumindo uma posição particularmente importante. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduziu quinhá com muita propriedade pelo termo zelos. Então não foi traduzida exatamente como ciúmes, e sim como zelo. Deus tem ciúmes no sentido positivo. Deus tem um zelo especial para com o seu povo. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E já Azanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O Senhor está mostrando para Ezequiel
que à medida que ele vai entrando, chegando mais próximo, ele estava do lado de fora, viu uma imagem dos ciúmes, uma imagem de idolatria do lado de fora. Mas ele começou a entrar na parte mais interior do templo. Quanto mais ele se aproximava, ele começava a enxergar também outras abominações, pecados escondidos, idolatria escondida, anciãos de Israel, pessoas que deveriam ensinar os mais jovens, pessoas que deveriam ser o exemplo, estavam pecando, escondendo o seu pecado, adorando outros deuses. Répteis aqui tem uma referência à profanação, porque muitos dos répteis são considerados animais impuros para os judeus. Eles estavam se profanando com todo tipo de pecado, de idolatria, de coisa horrível contra Deus. Eles estavam longe do Senhor e fazendo escondido, achando que ninguém estava vendo, mas Deus ali mostra o profeta, numa visão, como que eu posso dizer, num tour virtual. Ele estava visualizando todos os pecados de Israel. Deus conhece as nossas obras. É assim que ele se revela em Apocalipse. Eu sei as tuas obras. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo, se agrada ou não a ele. E neste caso, eles estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. Não era uma pessoa só, 70 dos anciãos. Era uma quantidade muito grande. Praticamente, era o sinédrio todo junto, ou seja, a corte judaica, praticamente toda reunida. Na continuação do texto, em Ezequiel 8, versículos 14 e 15, está escrito: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Veja, ele está vendo outro tipo de abominação. As mulheres, no átrio das mulheres, estavam chorando por um Deus estranho, por um Deus da Suméria, por um Deus babilônico. Veja, ele viu do lado de fora a idolatria, no escondido os anciãos pecando, oferecendo incenso e adorando outros deuses. E do lado de fora, no átrio das mulheres, as mulheres geralmente são tidas como pessoas que se voltam mais para Deus. Elas também estavam corrompidas, adorando e buscando e chorando por um Deus morto, um Deus babilônico. Conforme o Senhor disse a Ezequiel no versículo anterior, que ele veria coisas ainda mais abomináveis, continua no versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Veja, o Senhor estava dizendo para Ezequiel: você ainda vai ver coisas piores. Agora ele entrou no local santo. É como está aqui neste gráfico, entre o pórtico e o altar de sacrifícios a Deus. Aqui na área restrita, onde só podiam entrar os sacerdotes. Nesta área tinha 25 homens adorando o sol. Há diversos textos bíblicos que proíbem a adoração aos astros. Então o pecado estava lá do lado de fora. Ezequiel entrou no átrio exterior, ele vê as mulheres chorando por Tamuz. Em algumas dependências do templo, ele vê pessoas escondidas, 70 anciãos, orando, oferecendo incensos a deuses estranhos. E quando ele vem aqui para a área, uma das áreas mais importantes, onde estava o sacrifício a Deus, ele vê homens prostrados, adorando o sol, conforme a imagem seguinte. Veja que absurdo. 25 homens na área interna do templo, adorando o sol. Deixaram o sol da justiça, deixaram o Criador do sol para adorar a criatura. Trocaram a glória de Deus por coisas corruptíveis. Infelizmente, há pessoas que trocam a glória de Deus,
Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos preservar a presença de Deus em nós, porque Deus estava mostrando para Ezequiel que ele sairia desta circunstância. Os homens estavam expulsando Deus do seu lugar santo, os homens estavam expulsando Deus da sua morada, porque eles estavam ali adorando outros deuses, profanando o lugar santo. Que nós tenhamos cuidado com a nossa vida espiritual, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo continue preservando as nossas vidas, porque é Ele que vai apresentar-nos diante de Cristo como uma noiva imaculada, e Ele tem ciúmes de nós, sim, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor quer nos apresentar como uma noiva sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante do Senhor. O Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados e mantendo a presença de Deus dentro de nós. Por uma questão de espaço, de tempo, não vamos meditar ainda nos outros 3 capítulos que faltam, que são o capítulo 9, 10 e 11, mas todos eles estão relatando o processo, o movimento de Deus. Deus levanta-se do seu trono entre os querubins no Santo dos Santos, atravessa todas as portas, inclusive a porta da cidade, vai até o Monte das Oliveiras e dali o Senhor se afasta de Jerusalém. Sem a presença de Deus, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Que Deus nos guarde de perdermos a presença de Deus, que o Espírito Santo sempre permaneça em nós. Por isso, vamos fazer a nossa parte e conservar o Senhor em nós, cuidar da nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.